E nos próximos capítulos da novela Renascer, João Pedro terá uma ideia de um plano genial para reconquistar o amor de Sandra. O rapaz reunirá todos na vila e mandará trazer uma surpresa dentro de um caminhão-baú para sua amada. Mariana, no entanto, fará de tudo para arruinar o plano de João Pedro, mas o jovem dará o pior castigo para a neta de Belarmino. Sandra, ao ver o caminhão, se pergunta que surpresa João Pedro tinha lhe preparado. E quando o filho de Maria Santa abre a porta do baú do caminhão, todos ali ficam surpresos ao ver o que tinha dentro. Sandra irá chorar de alegria em um dos momentos mais emocionantes da novela. Mariana, ao ver a felicidade do casal, ficará completamente arrasada. Isso tudo poderá acontecer quando Mariana for até a casa de Egídio para falar com Sandra. E ao encontrar com Sandra sozinha, a neta de Belarmino, cheia de inveja, não perderá a oportunidade de provocar sua rival. A filha de Egídio, ao ver Mariana entrando, pergunta: "Eu posso saber o que você veio fazer aqui? Se você veio aqui falar com a Eliana, saiba que ela não está em casa." A neta de Belarmino se aproxima da moça e fala: "Eu vim aqui porque eu preciso falar com você e deixar uma coisa bem clara." Sandra, impaciente, pede: "Pois então, fale logo e depois saia da minha casa." A ex-mulher de Inocêncio se aproxima de Sandra e comenta: "Nós dois sabemos que o João Pedro só não tá comigo porque ele sente pena de você e do que aconteceu com a filha de vocês dois." Sandra, sem acreditar na grosseria que ouviu de Mariana, ela engole o choro e pergunta: "O que você tá querendo, hein, Mariana? Se o João Pedro não tá com você, é porque ele não quer. Agora você faça o favor de sair da minha frente e me deixe em paz." Mariana, com sangue nos olhos, grita: "Quem deveria deixar alguém em paz aqui é você, Sandra. Deveria libertar João Pedro e deixar que ele viva o amor que sente por mim. Nós dois sabemos que ele nunca me esqueceu, nem mesmo quando ele estava com você." Sandra fica com tanta raiva que não consegue conter as lágrimas e começa a chorar. Mariana, sem escrúpulos, continua provocando e fala: "Não adianta fazer esse papel de boa menina, que a mim você não engana." Sandra, abalada, grita: "Sai daqui, Mariana, me deixa em paz." Mariana dá risada e vai embora. Sandra fica sozinha e chora mais ainda e fala: "Pior que ela tá certa, é ela que João Pedro ama, mas essa cobra precisava vir até aqui esfregar isso bem na minha cara e ainda por cima zombar de mim." Mas o que Sandra nem imagina é que naquele mesmo instante João Pedro também chora por causa dela. Em outro canto, o rapaz desabafa com Zinha e fala: "Eu já não sei mais o que fazer para reconquistar a Sandra. Agora eu tenho certeza, Zinha, é ela que eu amo, mas agora é tarde. Ela não acredita em mim e ainda acha que eu só tenho olhos para Mariana." Zinha, sem pensar duas vezes, responde: "Mas você deu razão mais que o suficiente para Sandra e para Ilhéus com a Mariana. Pelo amor de Deus, João Pedro, como é que tu faz uma besteira dessa?" João Pedro imediatamente responde: "Mas a Sandra viu que eu deixei a Mariana sozinha lá e vim atrás dela. Eu me declarei e disse para Sandra que vou esperar ela o tempo que for." Zinha se aproxima do amigo e fala: "Eu bem que avisei, João Pedro, que essa tal de Mariana vinha só para trazer problema, mas você insistiu em deixá-la por perto. O que você precisa agora é ser criativo para consertar a besteira que você mesmo fez." João Pedro pensa um pouco e pergunta: "Criativo? Como assim? O que você acha que eu tenho que fazer, Zinha? Me diga." Zinha responde: "Você vai ter que pensar em alguma coisa criativa
para provar a Sandra o seu amor por ela, uma coisa muito romântica e que mostra o tamanho do teu amor. João Pedro, naquele instante, para de se lamentar e começa a pensar mais ainda, e diz: eu acho que você pode ter razão, Zinha. É isso mesmo que eu preciso, surpreender Sandra e deixar ela de queixo caído. Eu já sei o que eu vou fazer, eu tenho uma ideia, mas eu vou precisar da tua ajuda. Zinha encara o amigo e avisa: pois você pode contar comigo. Se é para você reconquistar a Sandra, eu te ajudo com o que você precisar. João Pedro, sem perder tempo, começa a explicar todo o seu plano e Zinha, ao escutar, fica surpresa com a ideia de João Pedro e fala: se você fizer isso, eu tenho certeza que a Sandra vai gostar muito. Logo depois, o rapaz sai para a lida e de repente encontra Mariana. A jovem não perde tempo, se aproxima dele e pergunta: você já parou para pensar, João Pedro, em tudo que está acontecendo? Agora eu tenho certeza que a Sandra não te quer mais. Até voltou para casa do pai dela, aquele filhote de pica-pau que eu mesmo ouvi ele dizendo que queria dar cabo de você. João Pedro, estranhando o jeito de Mariana, pergunta: e o que você está querendo com essa conversa, Mariana? Diga de uma vez. A neta de Belarmino se aproxima mais ainda e responde: eu tô falando que o quanto antes você aceitar a realidade, melhor vai ser. Nós dois sabemos muito bem que no final dessa história, nós dois vamos acabar juntos. Até porque um coutinho nunca vai dar certo com o Inocêncio. João Pedro pensa um pouco e fala: você sabe muito bem que entre nós dois não existe mais nada e nunca mais vai existir. Mariana responde: não adianta mentir, João Pedro. Eu sei muito bem do amor que você sente por mim. O teu pai agora tá com essa tal de Aurora. Ele não é mais um empecilho pro nosso amor. João Pedro, sem pensar duas vezes, fala: eu tenho que pensar em muitas coisas. Se você me der licença, eu tenho que cuidar das minhas coisas. Mariana solta uma risada e comenta: como eu disse, João, nós dois sabemos que no final dessa história vamos acabar juntos. Só falta você tomar coragem e viver o nosso amor. João Pedro, sem querer magoar a neta de Belarmino, fala: eu peço por favor, Mariana, que você me deixe um pouco só. Eu tenho muita coisa para pensar e depois eu te juro que nós conversamos melhor. Mariana abre um sorriso, acreditando que o motivo de João Pedro estar tão pensativo é por causa dela. A neta de Belarmino acredita que o rapaz vai deixar Sandra de vez para ficar com ela. Mas na verdade, João Pedro estava pensando no seu plano de reconquistar o amor de Sandra. O filho de Maria Santa, ao ver Mariana indo embora, ele continua o plano de provar o seu amor por Sandra e vai atrás de Norberto e avisa que precisa da ajuda dele. O dono da venda também se surpreende com a ideia e comenta: mas isso está parecendo até coisa de cinema. Eu duvido que a dona Sandra não acredite no seu amor depois disso. João Pedro pergunta: e então, eu posso contar com a tua ajuda, Norberto? Norberto, sem nem pensar duas vezes, responde: oxe, mas é claro que pode. Por vocês dois, eu faço qualquer coisa. João Pedro comemora e logo em seguida vai até a antiga casa de Jacutinga. E ao encontrar Yolanda, ele pede para conversar a sós com ela e pede para ela manter tudo em segredo. João Pedro explica a ideia e fala: eu preciso fazer isso para reconquistar a Sandra e provar o meu amor por ela. Esse é o único jeito que eu achei de fazer isso. Yolanda se emociona e comenta: João Pedro, meu filho, eu fiquei até arrepiada só de imaginar. Faça isso sim, viu? Pelo que eu conheço da minha filha,
ela vai amar e vai correr para os teus braços. João Pedro agradece a ajuda de Yolanda e vai embora acertar os últimos detalhes. Sandra, ao chegar na vila para visitar a mãe, ela de longe vê João Pedro saindo da casa de Yolanda. Em seguida, a moça vai até sua mãe e pergunta: "O que o João Pedro queria aqui, minha mãe? Eu acabei de ver ele saindo. Me diga, o que era que ele queria com a senhora?" Yolanda responde: "Ele veio até aqui falar de você. E eu tenho pra mim, Sandra, que o João Pedro amou você de verdade. Eu sei que ele errou muito, mas eu acho que você devia dar uma outra chance pra ele." Sandra se emociona ao ouvir a mãe e fala: "O meu amor de João Pedro morreu junto de nossa filha." Yolanda, ao ouvir aquilo, fica arrasada ao ver a filha tão triste. Momentos depois, João Pedro aparece conversando com Zinha. Empolgado, o rapaz olha para o relógio e avisa: "E agora, Zinha, chegou a hora de surpreender a Sandra. Você sabe muito bem o que precisa ser feito, não é mesmo?" Zinha responde: "Pode deixar, João Pedro, que eu sei sim. Eu vou buscar Mariana agora mesmo. Ela não pode perder isso. Eu tenho certeza que o teu plano vai dar tudo certo." João Pedro agradece e vai fazer sua parte. Enquanto isso, Sandra chora no colo de sua mãe e fala: "Eu acho que nunca mais vou ser capaz de amar alguém nessa vida. O João Pedro, que é sortudo, tá conseguindo amar Mariana, se bem que ele nunca deixou de amar ela." Yolanda tenta consolar a moça e pede: "Minha filha, não fale uma coisa dessas, nem de brincadeira. No fundo, você sabe muito bem que o João Pedro é capaz de qualquer coisa por você. Aquele rapaz te chama muito, minha filha." Sandra diz: "Ele já me deu provas suficientes de que é com Mariana que ele quer ficar. Eu não quero mais nenhuma prova. Ele já deixou tudo bem claro." De repente, as duas escutam a voz de João Pedro gritar: "Sandra! Sandra!" Yolanda arregala os olhos e fala: "Minha filha, é ele, é João Pedro. Ele tá te chamando lá fora." Sandra avisa: "Pois eu não vou. Eu já avisei que eu não quero mais saber de João Pedro. Ele que fique berrando o meu nome lá fora se ele quiser, que eu não saio daqui." Yolanda alerta: "Não faça uma coisa dessa, Sandra. Não hoje. Vai até lá e vê o que ele quer. Pelo menos isso. Faça isso por mim." De tanto Yolanda insistir, Sandra aceita e vai até a parte de fora da casa e encontra João Pedro do lado de um caminhão-baú fechado. Sandra estranha e pergunta: "Que foi, João Pedro? Pra que esses gritos?" Na mesma hora, Mariana chega com Zinha e pergunta: "O que é isso, Zinha? O que está acontecendo? Por que você me trouxe aqui?" E naquele instante, os irmãos de João Pedro também aparecem e Yolanda chega logo atrás com Norberto e Eliana. Na frente de todos, João Pedro pede para Sandra se aproximar e a filha de Yolanda, ao chegar mais perto, pergunta: "Me diga, João Pedro, o que você quer? Por que você reuniu todo esse pessoal aqui? E o que tem dentro desse caminhão?" O filho de Maria Santa, com um sorriso, faz um sinal para o motorista do caminhão abrir o baú. E de repente, diversos balões saem de dentro. Sandra entra em choque ao ver o que tem escrito nos balões voando no céu. João Pedro, em voz alta, repete o que tem escrito e fala: "Sandra, eu te amo. Casa comigo de novo. Vamos esquecer tudo o que passou e recomeçar do zero." Sandra começa a chorar e diz: meu Deus, eu nunca vi isso antes. Nunca ninguém fez isso por mim. Eu não tô acreditando." Yolanda, emocionada, também chora. E Zinha aplaude junto com todos ali presentes.
Mariana fica cheia de raiva e diz em voz baixa: "Que palhaçada! Eu que não vou ficar aqui assistindo esse circo." É quando Mariana fica paralisada ao ver João Pedro se aproximando mais ainda de Sandra e dizendo em voz alta: "Eu jamais faria uma surpresa dessa para qualquer outra mulher no mundo que não fosse para você, Sandra. Porque você, dona Sandra, é a mulher da minha vida e eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse te conhecido." Sandra chora mais ainda, olha para os balões no céu e continua lendo a mensagem. João Pedro novamente pergunta: "Casa comigo, Sandra, e vamos reconstruir o nosso amor." O rapaz pega um par de alianças, entrega para a moça e fala: "Eu faço qualquer coisa para provar meu amor por você. Você aceita ser a minha mulher outra vez?" Sandra continua chorando e responde: "Eu aceito, João Pedro. É claro que eu aceito." João Pedro pula de felicidade e comemora. O pastor Lívio aparece na hora e pergunta: "Então, podemos começar a cerimônia." Mariana vai embora cheia de ódio e promete a si mesma: "Isso não vai ficar assim. Eu nunca fui tão humilhada." Em seguida, o pessoal da vila e da fazenda começam a chegar no local. Sandra se casa com João Pedro e semanas depois, Sandra descobre que está grávida de gêmeos. Agora me conta aqui nos comentários qual o seu nome e de qual cidade vocês estão nos assistindo. E deixe o teu like se vocês gostariam que Sandra e João Pedro voltassem a ficar juntos. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para receber todos os dias os novos vídeos da novela Renascer.